A humilhação social, como eu disse, ela é um sentimento, né? É a face sentida da dominação. Ela é um sentimento que comparece nos dominados. E finalmente comparece no dominado, mais ou menos desligado do seu grupo, né? Comparece no humilhado individualmente, quando ele está sozinho. A humilhação social, ela é representada mais concretamente por muitos sentimentos. Ela é representada, sobretudo, por um sentimento que é o mais indefinido dos sentimentos: a angústia. A humilhação social, ela aparece, sobretudo e em primeira hora, como angústia. Um sentimento difícil de compreender, difícil de decidir por que eu sinto o que eu sinto, o que é isso que eu sinto, de onde veio e para onde está me arrastando, né? A angústia se caracteriza por não dispor de resposta para nenhuma dessas perguntas, né? E a angústia, e nesse ponto eu sigo um grande psicanalista francês chamado Jean Laplanche, ela se liga sempre a uma experiência enigmática, vivida pelos humanos em companhia de outros humanos, né? A angústia, ela começa a sua formação no meio de dramas humanos estranhos. E a dominação está entre esses dramas humanos estranhos. A dominação, ela é familiar, né? Mas isso não quer dizer que ela seja inteligível. Ela é familiar no sentido de que há sinais, né, de subordinação de indivíduos por indivíduos, de grupos por grupos, mais profundamente, em toda parte no nosso mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, qualquer questão sobre isso nos deixaria sem palavras, né? O que é isso, a dominação? De onde vem? Onde foi que começou? Quais são os motivos da dominação? De que ela é feita? Para onde ela nos arrasta? Como é que se para isso? São perguntas, né, cujas respostas dependem de um longo trabalho de pensamento e de pensamento que se faz com os outros. E decisivamente se faz com os humilhados, né, com os dominados. A interrogação da humilhação é a interrogação de um enigma, né? A interrogação da dominação é a interrogação de um enigma, né? E os enigmas, eles têm como correspondente sentimental a angústia, né? A angústia é a maneira que a gente tem de sentir enigmas, né? Especialmente enigmas políticos, enigmas que os humanos vivem com outros humanos. Mas muitas vezes também a humilhação social assume formas sentimentais, né, mais ou menos definidas, sem deixar de também corresponderem a formas mais ou menos angustiadas. Mas, por exemplo, a vergonha de que eu já falei, né? A vergonha é um sentimento moral, né? Por exemplo, no humilhado, o sentimento que é dos que mais claramente representa a humilhação, o sentimento de inferioridade, o sentimento de ser tomado
pelos outros como alguém desadaptado, inadequado, alguém que não estaria à altura das tarefas da vida, das tarefas do trabalho, das tarefas da cidade, né? E a quem caberia, então, sempre o mais simples ou o mais simplificado, né? Moralmente, esse sentimento de inferioridade aparece como vergonha. Há também o sentimento de feiura, que é quando, por sua vez, o sentimento de vergonha, que é um sentimento moral, assume o corpo do humilhado, né? A pessoa que se sente vergonhosa facilmente já sentiu ou vai sentir seu corpo como vergonhoso. E esse sentimento de um corpo vergonhoso forma um tipo de sentimento de feiura, de fealdade, né? Há o sentimento de não possuir direitos, né? De não poder dispor de certos lugares, de certos bens, com a mesma naturalidade e liberdade que qualquer cidadão, né, dispõe desses lugares e desses bens, né? Então, não se sentir em casa, fora de casa, né? Não se sentir em casa na rua, no trabalho, na praça, numa loja, num restaurante, né? A não ser em circunstâncias em que nesses ambientes a gente encontra os irmãos de destino, os companheiros de classe, os companheiros de grupo social, né? E mesmo assim, mesmo entre os companheiros de destino, pode bater um sentimento de ali eu não poder dispor do lugar e dos seus bens como qualquer outro, né? Mas esse sentimento de não possuir direitos, ele costuma ser mais frequente em ambientes onde justamente há encontros, no caso brasileiro, entre ricos e pobres, entre brancos e negros, né? Em que a pessoa pode experimentar, né, que ela conta ali como alguém a serviço dos que ali despendem dinheiro ou despendem prazeres, né? E não como alguém também para usufruir do lugar e dos bens do lugar, né? Uma grande amiga minha dizia que ela, uma militante inclusive, né? Dizia que era impossível para ela entrar sem constrangimento num restaurante ou numa loja qualquer, né? Sobretudo se tratasse de um restaurante ou de uma loja de, de bairros muito abastados, né? De bairros ricos, né? Granfinos, né? E isso é alguma coisa com que a gente tem familiaridade, mas qual é o sentido disso, né? Bom, mas ela dizia, eu sei que esse constrangimento que eu experimento, essa vergonha, né, esse receio, essa apreensão de entrar, né? Aliás, esse é outro sentimento também que o Humilhado mostra, o de estar sempre esperando que a qualquer momento um gesto hostil pode lhe ser dirigido com licenciosidade, né? Sem hesitação, né? Mas então, ela dizendo, eu não consigo me livrar de um grande constrangimento quando eu entro em restaurantes ou em lojas, né? E apesar de eu saber que a humilhação é um fato político, né? E coletivo, né? Eu acho que alguma coisa tem a ver comigo mesmo, né? E que eu precisaria superar individualmente, né? Aí eu lembro de ter sido muito firme com ela nesse dia, ter dito,
Se você de fato percebe, entende que a humilhação é um fato social, um fato coletivo, né? Como é que você pode pretender individualmente, né, sem depender dos outros, vencer esse constrangimento? Aí ela ficou muito chateada e dizendo, mas então não posso fazer nada? Eu disse, você pode fazer, mas não individualmente. Não há nada individualmente que eu possa fazer sem depender dos outros? Não, não há. Se você entra numa loja, se você entra num restaurante, você necessariamente precisa esperar por uma prova de hospitalidade. Você precisa esperar por certos sinais de que você não foi abordada como geralmente é esperado, né, como alguém abaixo. Né? E o curioso foi que, depois dessas conversas, um tempo depois, ela veio me dizer que ela havia vencido o constrangimento, né? E acreditando que isso se devia a ela individualmente, né? E aí ela me disse, você vê, por exemplo, essa semana mesma eu fui fazer compras numa loja, né? E eu me surpreendi com a liberdade que eu tive de falar com a vendedora, de aproveitar a presença dela para testar o que eu queria comprar, né? Escolher, experimentando várias vezes, né? Eu nunca fazia isso, eu sempre apressava a compra, né? Aí eu dizia, tá, mas então vamos ver, né? Me conta como é que foi com mais detalhe, né? Aí ela conta a chegada dela a essa loja e a entrada dela na loja, e essa vendedora justamente, e ela não tinha notado conscientemente isso, tinha sido especialmente atenciosa com ela, e de uma maneira que não pareceu maníaca, né? Forçar cordialidade para com alguém que a gente sabe que, em geral, fica sem cordialidade na esfera pública da vida social. E, então ela experimentou que essa mocinha que notou a entrada dela e foi falar com ela, soube abordá-la de uma maneira assim igualitária, né? Soube falar a ela de igual para igual, soube respeitá-la e mostrar respeito ativamente, né? E ela então, sem perceber, se valeu desses sinais para se sentir em condições de se mover ali na loja com liberdade, né? Então, a liberdade é um fato necessariamente intersubjetivo, né? Ninguém é livre fora de condições para a liberdade. As condições para a liberdade são a companhia dos outros, de igual para igual, né? Todos no igual direito de falar, todos no igual direito de tomar iniciativas, né? Sem isso, ninguém é livre, né? Agir com liberdade supõe essa condição de igualdade, né? O sentimento de se sentir invisível, né? É outro que pega muitos humilhados, né? O sofrimento de se sentir invisível, né? Ou supervisível, né? Exposto ao olhar dos outros, né? O subalterno, ele sente desaparecer no meio das funções que ele exerce e não ser notado pelos seus comandantes, ou ele sente ser ostensivamente notado como um empregadinho, né, que está ali a serviço dos seus senhores, né? Então ele se sente ou superexposto por um traço só de subalternidade, ou invisível, né? Misturado, né? No meio das funções subalternas desempenhadas, né? O sentimento também de se sentir sempre objeto dos talentos dos outros, da riqueza dos outros, dos favores dos outros, nas trocas sociais, sempre sentir que o carente sou eu, né? E que o outro é pródigo e provedor, né? Eu dependo dele,
ele não depende de mim. Então, sentir que nas trocas o lugar do carente está fixado sobre mim ou sobre meu grupo, e o lugar dos provedores, dos possuidores, né, de coisas e de dons, está fixado do lado dos outros grupos, né? Então, isso também é um sentimento corrosivo e frequente entre os humilhados, o sentimento de ser sentido pelos outros e de sentir-se sempre como o carente, né? Não há coisa mais decisiva do que entrar em relações com os outros, de trocas, em que a posição do carente e do doador são revezadas, né? Nesse momento você é objeto do meu cuidado, mas num momento adiante eu vou ser objeto do seu cuidado, né? Esse revezamento da gente nos lugares de quem dá e de quem recebe e de quem dá, né, é fundamental para a prática da igualdade, né? Não há sentimento de uma sociedade igualitária, né, se as trocas fixam algumas pessoas e alguns grupos no lugar de carentes, de recebedores, e outros no lugar dos doadores, né? Então, o sentimento de estar sempre como objeto dos favores do outro é um outro sentimento muito comum entre os humilhados, né? Do lado dos que participam da humilhação como seus agentes, eu diria que os sentimentos que mais contam são, sobretudo, dois. O primeiro deles, a soberba, o sentimento de superioridade. Sempre uma ilusão. Sempre uma ilusão. Uma pessoa que se julgasse superior por razão dos seus conhecimentos, por exemplo, ou da sua competência, né, precisaria reconhecer que competência, conhecimento são coisas que a gente deve aos outros, que a gente adquire por tradição, por herança, né? Imagina se um médico se torna médico por si mesmo. O médico sempre se torna médico graças à medicina, que é uma tradição assim, a perder de vista no tempo, de descobertas sobre o organismo, né? Ele se torna médico graças a outros médicos, né, mais velhos que ele e que o iniciaram no ofício da medicina, né? A soberba corresponde ao sentimento que é moeda corrente dos dominadores, né? E repousa sobre um grande equívoco, né? Outro sentimento que é característico, me parece, dos dominadores, né, é o de amor pela vida do seu grupo. Os atenienses antigos, isso a gente aprende, por exemplo, com Hannah Arendt, né? Eles tinham como certo que um dos grandes problemas a superar na vida pública é a idiotia. A idiotia, politicamente falando, caracteriza uma condição de ignorância a respeito de tudo aquilo que pode mover os corações e as ações humanos
e que não está ligado nem à necessidade, nem à utilidade, né? O idiota é aquilo que vive o tempo todo cioso do que é necessário para que ele e o seu grupo se mantenham vivos, o que faz a subsistência privada e o que é útil para ele e para o seu grupo, né? Então, o idiota é uma pessoa assim apegada, né, às necessidades e aos usos privados, que quando vai para a esfera pública como quem se vale de um meio, né, o governo da cidade, por exemplo, para tornar ainda mais garantidos e mais, mais fáceis, né, os bens de que necessitam para a sua subsistência e para a consecução dos seus interesses privados, né? Então, esse apego à necessidade da minha família, à necessidade do meu grupo, esse apego a tudo que é útil e interessa a mim ou ao meu grupo, né? Esse apego que caracteriza a idiotia, né? A ignorância política, a ignorância do senso público, das causas públicas, né? Isso também caracteriza muito a mentalidade dos dominadores, né? Na esfera pública, a gente se ocupa de problemas ligados à necessidade e à utilidade, que são problemas econômicos. Mas na esfera pública, esses problemas, para uma pessoa que tem senso público dos problemas da cidade, justamente esses problemas não são vividos como problemas privados, são problemas de todos, são problemas dos outros, né? Um cidadão muitas vezes se ocupa de problemas que não são os seus privativamente. Não são problemas seus e do seu grupo, mas são problemas de muitos grupos e de muitas pessoas. E, portanto, são capazes, né, de ganhar o trabalho e a ação do cidadão, né? Então, essa capacidade de se mover por causas transcendentes em relação à minha vidinha privada, né, caracteriza a origem da cidade-estado, da polis ateniense, né? O senso da política, ele se forma com a polis em que a política começa a ser praticada. E o senso da política e a prática da política implicam sempre uma superação da idiotia, né, e da soberba.